Não é fácil a gente superar as nossas dores do passado, mas a superação está exatamente em a gente aprender a ressignificar essas dores. Como é que a gente consegue dar um novo sentido para essas vivências tão dolorosas que um dia a gente viveu? É sobre isso que a gente vai falar aqui no vídeo de hoje. Fica comigo e vamos entender esse processo de ressignificação das nossas emoções. Com certeza você já se pegou pensando em muitas dores que você já viveu no seu passado, experiências que não foram bem digeridas, e talvez você veio exatamente nesse vídeo porque você talvez esteja atravessando isso. A gente, quando passa pelas nossas dores emocionais, a gente quer aprender como é que a gente faz para não doer. E esse é um processo de ressignificação de tudo aquilo que a gente viveu. E nem sempre simples da gente falar. E é por isso que eu fiz esse vídeo hoje para você que quer aprender um pouquinho mais sobre como você pode ressignificar suas emoções. E se você está em busca disso, aproveita que você já está aqui, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e não esquece, claro, de deixar o seu like nesse vídeo para que ele possa chegar a outras pessoas como você que estão buscando entender esse processo interior. Porque todos nós passamos por essas dificuldades. Nenhum de nós tem uma vida que não tenha acontecido algum tipo de situação difícil, algum tipo de desilusão, algum tipo de perda. Nós somos seres humanos, então nós passamos processos de dor, de desilusão, de luto, de tristeza. E muitas vezes essas experiências elas ficam armazenadas dentro de nós. E o que acontece? Sem perceber, nós acabamos deixando que as nossas dores guiem a nossa vida. Quantas vezes, por causa de uma desilusão do passado, talvez você não tenha tido medo de viver um novo relacionamento, de arriscar um pouco mais. Quantas vezes talvez você tenha percebido que depois de uma determinada vivência, você tenha se tornado uma pessoa um pouquinho mais triste, um pouquinho mais fechada, você tem essa dificuldade talvez de resgatar aquela alegria do passado. Quando a gente percebe isso, é porque a gente está deixando que a nossa dor, que a nossa ferida controle a nossa vida. E é exatamente pensando nisso que eu estou lançando um livro novo, que se chama exatamente Você Não É a Sua Ferida. Esse livro eu estou lançando pela editora Novo Século e ele traz 365 reflexões para que você possa ter sempre uma mensagem para ajudar você a entender os seus processos interiores. Esse livro ele vem exatamente para ser um amigo, para ser um conselheiro, para você sempre ter ali um oráculo, para ajudar você a mergulhar dentro de você. Porque quando a gente começa nesse processo de ressignificação, uma das questões que a gente tem é por onde começar. E a gente precisa entender que a gente começa dentro de nós, primeiramente aceitando as nossas emoções, aceitando aquilo que a gente está sentindo. Porque enquanto a gente não aceita que a gente está passando por aquela dor, que a gente não superou ainda uma situação do passado, que tem algo que não foi bem digerido, enquanto a gente não aceita isso, a gente não supera. Então tudo começa primeiro nessa análise de aceitação dos nossos sentimentos. E esse meu novo livro ele vem exatamente para isso, para ajudar você a compreender, para ajudar você a transcender aquela perspectiva que ainda te prendia a dor. Então, se você quer conhecer essa minha obra, ela já está em pré-venda. Os links para você adquirir estão na descrição aqui desse vídeo e eu tenho certeza que esse meu novo livro vai ajudar você a complementar esse teu processo de ressignificação e de superação das suas emoções. Porque se tem uma coisa que a gente não pode, é deixar que as nossas dores do passado, que a nossa ferida guie a nossa vida. E quando a gente percebe que isso aqui está acontecendo, é quando, por causa de uma dor, a gente deixa de viver algo ou de fazer alguma coisa do jeito que a gente faria por causa daquela experiência. Esse tipo de situação se configura praticamente como um trauma, que é quando eu passei por uma experiência tão difícil que aquilo me fechou para determinadas coisas na minha vida. Que é o exemplo que eu falei, às vezes por uma desilusão do passado, no campo afetivo, você tem dificuldade de se relacionar de novo com alguém. Talvez por uma pessoa que traiu a sua confiança, você tenha hoje dificuldade em confiar. Talvez por uma desilusão até no campo do trabalho, no campo profissional, você adquiriu uma dificuldade de confiar em si mesmo. E se você quer superar esse tipo de processo, para ressignificar essas dores, você precisa primeiro, então, admitir aquilo que você está sentindo, admitir que essa dor ficou dentro de você e que ela ainda grita, que ela fala muito alto, que você sente ela intensamente, para que você possa depois fazer uma separação fundamental para a sua superação, que é você entender que essa dor não é quem você é,
e que essa dor não reflete o que a vida é. Porque muitas vezes a gente passa por esses processos e a gente se identifica com a experiência. O que eu quero dizer com isso? É aquele tipo de pessoa que, por exemplo, por não ter conseguido viver a relação do jeito que ela queria, por talvez ter passado por um término, por talvez a outra pessoa ter machucado ela começa a achar que o problema está nela. Então ela começa a achar que ela tem essa dificuldade de se relacionar, que ela nunca vai encontrar o amor. Ou seja, ela passou por uma experiência difícil e ela assimilou aquela experiência difícil. Ela acredita que aquela experiência define o valor dela e as possibilidades dela se relacionar e se relacionar bem com outras pessoas. Por causa dessa assimilação, dessa identificação com a dor, com a experiência, ela não consegue viver algo novo. Então o que a gente precisa fazer nesse momento? Fazer uma separação. Eu passei por um relacionamento difícil, por um término, por uma dor, mas eu não sou esse relacionamento difícil, eu não sou esse término, eu não sou essa dor. Eu posso, claro, ter contribuído para aquela relação não continuar. Eu posso analisar o que eu preciso mudar em mim, talvez, para realmente viver uma relação mais expansiva. Eu posso fazer esse processo, mas eu não me paraliso. Eu entendo que o fato de eu ter passado por uma experiência difícil foi uma experiência. E essa experiência não traduz a minha vida como um todo. Ou seja, não faça de experiências passageiras sentenças permanentes. Não acredite que porque um relacionamento não deu certo, que você não merece viver um relacionamento bom, que você não possa encontrar um bom relacionamento. Não acredite que se talvez um sonho não se realizou da maneira que você queria, que você não tem talentos e que você não pode viver um outro sonho ou até o mesmo por um outro caminho, por uma outra maneira. A gente precisa fazer essa desidentificação com a experiência, porque sempre que a gente se identifica com a experiência, a gente se limita. E se eu identifico a minha vida com essa experiência, eu limito a vida como um todo. Que é aquela situação em que eu passo por uma tristeza, eu passo por uma dificuldade, eu acredito que a vida é completamente assim. Eu acredito que a felicidade não é para mim, eu acredito que as coisas nunca vão mudar. Então eu pego e visto a vida pela perspectiva daquela experiência. Então, para mim poder ressignificar, além de eu aceitar e entender que eu não superei aquela dor, eu preciso também começar a desidentificar, a entender que uma experiência não representa quem eu sou e não representa a vida. E um exercício muito legal para você fazer aí na sua casa, para você fazer com você mesmo, é você refletir, você pode escrever. Sempre que vir essa crença dentro de você, situações que você viveu que também foram muito boas e que são contrárias a essa tua crença. Se você, por exemplo, tem essa crença de que você não pode ser amado, começa a escrever quantas vezes você foi amado. Seja num relacionamento amoroso, seja dentro da sua família, seja de elogios que você ganhou de outras pessoas, seja através de amigos, quantas vezes o amor encontrou para você. Porque um erro que a gente faz é de pegar a situação negativa e apagar todas as experiências positivas que a gente viveu e focar apenas na negativa. A gente precisa ampliar o nosso olhar. Porque uma pessoa, por exemplo, que tem baixa autoestima, ela geralmente se julga por uma experiência que não deu certo e ela esquece de todos os outros talentos que ela tem e de todas as outras experiências que já deram certo na vida dela. Porque a dor cria em nós esse olhar pessimista, coloca uma lente pessimista que faz com que a gente não enxergue a realidade das coisas, a realidade de quem nós somos, os talentos que nós temos, as experiências que deram certo, as coisas que nós conquistamos. Então, para a gente ressignificar a dor, a gente precisa entender que ela não é geral, que ela não representa toda a nossa vida, que ela não nos define e que, por mais que a gente tenha vivido ela, por mais que uma situação não tenha dado certo, quantas outras aconteceram que deram certo. A gente precisa ter um olhar de mais valorização para as coisas positivas. Porque quando eu começo a fazer isso, eu começo a entender que eu sou um ser humano que, como qualquer outro, passa por desilusões, passa por experiências difíceis, tem, claro, suas dores também, mas que não vivo apenas disso.
Eu tenho muitas coisas para me orgulhar, tenho muitas coisas que eu realizei, tenho muitas coisas que deram certo e outras tantas que podem dar. Porque um outro segredo é que eu não projete a minha dor no futuro. Eu preciso analisar o que dessa experiência de dor, de dificuldade, eu posso absorver, eu posso aprender, para que eu tenha atitudes diferentes no futuro. Quando eu faço isso, eu estou usando a minha inteligência emocional para aprender com aquilo que eu vivi. Mas não é justo comigo que eu pegue aquela experiência de dor e defina o futuro através dela, acreditando que tudo vai se repetir da mesma forma. Porque o futuro, ele não necessariamente tem um vínculo com aquilo que aconteceu no passado. Vai ter se você repetir as mesmas atitudes, se você não mudar os elementos que você precisa transformar para ter um resultado diferente. Mas em si, o futuro, ele é aberto. Ele tem inúmeras possibilidades, inúmeras aberturas, esperando que você as explore e que você as explore de maneira diferente para ter um resultado diferente. Então eu quero que você não olhe o seu passado, a sua dor, a sua ferida como uma sentença eterna para você e para a sua vida. Não olhe essa dor, essa ferida achando que ela te define, que ela diz quem você é. Não olhe para essa ferida achando que essa ferida determina a vida que você vai ter. Olhe ela como uma experiência isolada. Converse com ela, sinta ela, aprenda com ela. Mas entenda que ela é uma parte da sua vida e não a vida como um todo. Comece a olhar a sua vida para além da sua dor. Comece a olhar para a sua vida através dessa perspectiva otimista que pega os elementos positivos que te impulsionam, que mostram das vezes que você conseguiu, das vezes que você foi amado, das vezes que deu certo, porque é eles que vão te impulsionar para que você consiga viver o novo de novo. Porque dores todos nós passamos. O que a gente não pode é deixar que a dor comande a nossa vida. Porque embora a gente tenha passado pela dor, a gente tem o direito sim de viver a felicidade todas as vezes que ela chegar na nossa existência. E se você gostou desse vídeo e você quer saber mais sobre esse processo de ressignificação, aproveite então, conheça meu livro, Você Não É a Sua Ferida, que eu tenho certeza que esse livro vai trazer mensagens muito positivas para ajudar você a ressignificar a sua vida e que aos poucos todo esse peso da dor vai se dissolver e você vai perceber que você é muito maior do que qualquer dor que você passou um dia. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar a sua inscrição, deixe seu like também nesse vídeo, ative as notificações para receber as mensagens de novos vídeos e vamos continuar sempre juntos buscando o nosso melhor, porque a vida começa dentro de nós.